Ainda falando de saúde, minha gente, outubro é o mês mundial de conscientização da artrite reumatoide, que é uma doença inflamatória crônica que afeta as articulações. Mais de 15 milhões de brasileiros sofrem com doenças reumáticas e menos da metade dos pacientes procuram ajuda médica. Vamos conversar sobre isso com o presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia para entender melhor os sintomas, o diagnóstico e o tratamento da artrite. Participe e mande sua pergunta, sua mensagem para o nosso WhatsApp 99313-9599. Boa tarde, obrigada pela sua participação, bem-vindo ao RJ. Boa tarde, é uma honra estar aqui, esse veículo de comunicação é fundamental para esclarecimento da população, como eu já estava ouvindo o que vocês estão fazendo. Muito obrigada pela sua participação. Vamos começar então falando, porque o termo artrite, ele é usado para mais de 100 doenças, diversas doenças, e todas diferentes, né? Explica isso pra gente. Artrite é um termo que indica inflamação nas juntas, inflamação nas articulações. Várias doenças têm, entre seus componentes, inflamação nas articulações. Parte dessas doenças tem a palavra artrite no nome. E hoje nós estamos falando principalmente da artrite reumatoide, que é uma doença específica autoimune. Mas outras doenças também têm o nome artrite, osteoartrite, artrite da psoríase e assim por diante. E outras doenças que têm artrite, mas não têm no nome, por exemplo, lúpus, gota, também tem artrite como seus componentes. Cada doença é diferente, cada doença tem suas características, cada doença tem seu mecanismo de desenvolvimento. Então, hoje a gente está falando particularmente sobre a artrite reumatoide. Agora, doutor, quais seriam as mais comuns? Dá para elencar algumas que merecem mais atenção? Tá, então eu vou chamar de doenças reumáticas e não de artrite, né? Então, acho que a mais comum é a osteoartrite, que também é conhecida por artrose pela população. Apesar de ter inflamação e receber o termo artrite, ela é mais degenerativa. Outra doença que o reumatologista trata muito é a fibromialgia, que tem a ver com déficit de percepção de dor. A gota é uma doença inflamatória importante relacionada com o ácido úrico. E a artrite reumatoide é a mais prevalente entre as chamadas autoimunes, né? E doutor, quais os sintomas? Vamos falar um pouquinho dos sintomas agora. A inflamação articular que compõe essas doenças, ela aparece na forma de dor nas articulações, inchaço, o aumento de volume das articulações, muitas delas com muita rigidez, principalmente ao levantar, e na evolução pode ter limitação dos movimentos, né? Então, dor, aumento de volume ou inchaço, rigidez matinal e limitação dos movimentos são as características mais comuns do envolvimento das articulações nas doenças inflamatórias. Agora, doutor, falando de diagnóstico, explica pra gente como é que funciona para bater o martelo mesmo que se trata de uma doença dessa natureza. É só uma análise clínica, tem algum exame específico? Não, então, a observação clínica, uma boa história clínica, um bom exame físico é fundamental, né? Começa tudo por aí, né? Um médico experimentado que conheça a doença, ele vai saber, ouvindo o paciente, identificar quais as possibilidades. Aí, lógico, ele vai lançar a mão de exames complementares, ou seja, a partir da observação clínica, ele vai fazer sua hipótese e vai ter que complementar essa informação. Entre os exames temos as provas de atividade inflamatória e algumas dessas doenças têm marcadores mais específicos. Eu vou voltar na questão da artrite reumatoide, porque nós estamos no mês de conscientização da artrite reumatoide. Dois exames são os mais frequentes, o fator reumatoide e um exame chamado de anti-CCP ou anti-proteína citrulinada. Mas aí já passa numa segunda fase. O fundamental é que vá ao médico, conte suas queixas, seja examinado, porque o colega comece a fazer o que a gente chama de diagnóstico diferencial. Doutor, uma pergunta que chegou aqui no nosso WhatsApp é da Josélia de Volta Redonda. Ela pergunta se tem algum alimento ou se a alimentação pode ser uma aliada para diminuir as dores. Então, na verdade, assim, não existe nenhuma prova científica que este ou aquele alimento específico atue ou em dor
ou nas doenças inflamatórias. O que existe, sim, é a necessidade de uma alimentação saudável, equilibrada e, sobretudo, aliada a exercício físico, a controle de peso. O estilo de vida, ou uma vida saudável, ela sempre traz benefício nas doenças crônicas, particularmente na artrite reumatoide. Quando eu falo de exercício, é importante lembrar que é adequado ao que o paciente pode fazer. Alguns pacientes podem fazer mais, outros menos. Então, de novo, entra o médico ou um profissional de saúde da área que pode orientar qual é o melhor exercício físico. A alimentação saudável, o controle de peso, está todo nesse contexto. Mas se você me perguntar se eu comer isso ou aquilo, a minha artrite vai melhorar, eu sou obrigado a dizer para você que não há uma comprovação de que isso ocorra, né? Às vezes a gente vê colegas, pacientes chegando, doutor, eu passei a comer tal alimento e melhorei. Eu respeito essa informação e estimulo a que siga na dieta. Mais uma pergunta, doutor Rose de Angra dos Reis. Tem idade para ter essa doença? A partir de que idade desenvolve? Ou se já vem com a pessoa? Essa é a dúvida dela. Não. A artrite reumatoide, principalmente a artrite reumatoide do adulto, ela cicla em torno de 30 a 50 anos o início da doença e depois persiste. Mas existe também a artrite reumatoide ou artrite juvenil, que é crônica, não é bem artrite reumatoide, mas é muito semelhante à de adulto, que pode desde a infância. Outras artrites, como a osteoartrite, é mais no idoso. Então, de acordo com a doença, tem uma faixa de idade prevalente. A artrite reumatoide, especificamente, nós estamos falando do início em torno de 30 a 50 anos. Agora, doutora, a gente sabe que cada caso é um caso, mas se for possível falar de uma forma geral, uma vez diagnosticada, qual é o tratamento? Como é que funciona? Então, sempre nós vamos ter medidas não medicamentosas e medidas baseadas em medicamentos. As não medicamentosas já citei. Vida saudável, alimentação saudável, controle de peso o melhor possível e atividade física. Em relação aos medicamentos, varia de doença para doença. Na artrite reumatoide, nós começamos com medicamentos para aliviar a dor, para diminuir a inflamação, mas existem medicamentos que modificam a evolução da doença. Medicamentos até muito sofisticados. E nós temos no Brasil a disponibilidade desses medicamentos, tanto no SUS como na medicina suplementar. Então, a artrite reumatoide hoje é uma doença bem tratada. Ela evita muitos dissabores. O que a gente alerta? É não demorar para procurar o médico. O intervalo entre o início dos sintomas e a busca ao médico faz toda a diferença na eficiência desses medicamentos. Portanto, teve dor nas articulações, não encare, a dor é uma coisa comum, ter dor não há problema. Procure o médico. Ele, depois de examinar, depois de conversar, ele vai dizer se aquilo é uma dor de postura, é uma dor de problemas do dia a dia, ou se tem uma doença por trás. E qual o tipo de doença? Se é mais inflamatória, se é mais degenerativa. Aí ele faz um plano terapêutico individualizado. Então, tem remédio sim, mesmo as doenças mais inflamatórias, tem remédio disponível, tanto no serviço público quanto no serviço privado. Doutor, mais uma pergunta, é Marcela, ela é de Lídice. Ela disse que ela é portadora da artrite reumatoide, ela fala que desde os 32 anos ela tem a doença. Hoje em dia ela está com 42, as mãos dela já se encontram bem deformadas, ela faz o tratamento direitinho. A preocupação dela é, no futuro, eu posso parar de andar? Não, então, eu acabei de falar da disponibilidade dos medicamentos. A artrite reumatoide, a gente tem um protocolo em que a gente vai cumprindo etapas nesse tratamento. Alguns pacientes têm um quadro mais agressivo e precisam de medicamentos mais sofisticados e outros não. Hoje, na artrite reumatoide, a gente é muito esperançoso de evitar que a doença progrida, né? Então, aí eu não sei essa paciente especificamente, o caso dela, quem que é o colega que está atendendo, mas conversa com o colega sobre as possibilidades terapêuticas que estão disponíveis e com certeza ele vai encontrar aquilo que vai evitar. A gente hoje tem muito menos
deformidades ou incapacidades que tínhamos há vários anos atrás. Hoje a gente está num momento que eu diria bom no tratamento da artrite reumatoide. Tá, então, mais uma vez, fica o alerta, né, para que visite o médico, consulte o médico e, em caso de sintomas, procurar o mais rápido possível, porque nessas doenças também é importante o diagnóstico precoce. Quanto antes for identificada, mais eficiente é o tratamento. Conversamos ao vivo aqui com o presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, Dr. José Eduardo Martinez, ao vivo com a gente pela internet aqui no RJ1. Doutor, muito obrigado mais uma vez, uma excelente tarde, boa semana, até a próxima. Eu que agradeço, é uma oportunidade muito valiosa. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Até a próxima. Boa semana.